Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Vamos ver a palavra de hoje. A palavra de hoje é de Jonas capítulo 2, versículo 1 a 10, né? O título da palavra de hoje é o arrependimento de Jonas. Semana passada nós vimos o texto, né, em que Jonas partiu em direção a Tarsis, né? Deus havia tornado para que ele fosse a Nínive, mas ele foi para Tarsis. E nesse tempo, ele passa por um momento de grande tempestade e o faz voltar para o caminho de Deus. E depois ele é jogado ao mar e um grande peixe o engole ao final do versículo 17 do capítulo 1. Nós observamos na semana passada como é importante estarmos sob a soberania de Deus. E todas as coisas da nossa vida correm de acordo com a soberania do Senhor. E também vimos como é importante que essa soberania sobre a nossa vida, porque Deus está no controle de todas as coisas e assim, aqueles que Ele escolheu para a tua salvação, Ele nunca os irá desistir e sempre levará para o caminho do Senhor. E hoje a gente observa, né, sob o ponto de vista agora de Jonas. O que Jonas tem que fazer então, vendo tudo aquilo que havia acontecido em sua vida? Já passou por um momento de tribulação na tua vida, irmãos? Quantas tribulações nós já passamos? Quantas dificuldades nós já enfrentamos em nossa vida? Muitas preocupações, acredito que há irmãos aqui que estão com essa preocupação na cabeça nesse momento também. Em momentos de crise, né, como nós passamos atualmente em nosso Brasil, as preocupações são tamanhas, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, pois através da palavra sobre a vida de Jonas, Deus provou. E agora, nós como cristãos, qual é a nossa reação? Perante a soberania de Deus, perante esse prover, né, de Deus sobre a nossa vida, essa insistência de Deus sobre a vida de Jonas. Deus insiste na tua vida, não é verdade, irmãos? A gente diz, os planos de Deus nunca serão frustrados. É verdade, irmãos. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Com certeza, os planos de Deus estão acontecendo na tua vida, irmãos. Por quê? A gente observa Jonas. Ele pediu para que jogasse ao mar. Ele é jogado ao mar. Ele imaginaria, poxa, sendo jogado ao mar, eu vou morrer. Né? E assim acaba tudo. Eu não preciso ir para Nínive, né? Não preciso fazer, né, tudo aquilo que Deus havia pedido, e acabou a história. Mas não, o que acontece, irmãos? Um peixe o engole. Né? E a palavra diz claramente, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Há muita controvérsia sobre essa palavra, né, irmãos? Tem alguns teólogos liberais que dizem a passagem, o livro de Jonas é uma parábola, né, como Jesus falava aos seus discípulos. Não é algo que aconteceu de fato. Né, é uma parábola para explicar. Né. E os outros teólogos dizem que o livro de Jonas é um livro verídico. Realmente aconteceu. Eu acredito que seja essa última opção. Realmente aconteceu. Né. Os milagres... Veja, o milagre acontece na vida de Jonas. Por quê? Ele tentou, né, entregar a sua vida, mas o que acontece? Um peixe o engole e o mantém vivo por 3 dias, irmãos. Imagina você, eu pensei, o que o Jonas estava pensando nesse momento? Dentro do peixe por 3 dias seguidos. O que você pensaria? Fazer um sashimi lá dentro? Hoje em dia, a culinária oriental é um sucesso, a japonesa, né, principalmente. Eu lembro de 15 a 20 anos atrás, né, irmãos? Quando se falava em peixe cru, qual era a reação das pessoas? Ah, peixe cru, não é verdade? Mas hoje em dia, agora, se tornou uma culinária de finíssima qualidade. Né? Pessoa que é chique come sushi, sashimi. Né? E hoje em dia eu vejo, poxa, eu vou nesses restaurantes japoneses da vida, como as pessoas estão manjando pegar naquele palitinho, né? Poxa, tem irmãos da nossa igreja que são craque já. Já viram os irmãos da nossa igreja? São craque. Dá um palitinho para ele. Faz milagre. A gente observa, né? Jonas, 3 dias dentro, né, do ventre desse peixe. O que ele teria feito por 3 dias? Eu imagino que Jonas deve ter observado a tudo que havia acontecido na sua vida. Poxa, ele como um profeta do Senhor. Ele sabia que ele havia desobedecido à ordem de Deus.
Ele vê que tudo aquilo que havia acontecido em sua volta era por sua causa. E com certeza a culpa foi de Jonas. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E assim fez com que todos aqueles que estavam na embarcação junto dele sofressem junto com ele. Imagina, aqueles homens não precisavam passar por aquela tempestade que passou. Não precisavam ter se desesperado como eles se desesperaram. Mas eles tiveram que passar por isso. Por quê? Porque Jonas estava ali. E a causa de tudo isso era Jonas. A desobediência de Jonas. A nossa vida espiritual envolve obediência e desobediência. Quando nós somos desobedientes, o que nós devemos fazer? O que a palavra diz hoje? Em primeiro lugar, irmãos, a percepção da verdade é muito importante. Perceber aquilo que você fez. Assumir o erro é muito importante. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o correto é assumir o erro. Eu admiro pessoas líderes, por exemplo, que assumem erro, puxa, irmãos. Tem líderes, né, de empresas, de negócios até de igrejas também, que não assumem o erro. Mas veja, quando você tem a percepção daquilo tudo que havia acontecido, com todas as pessoas e tudo que havia afetado, a gente observa a vida de Jonas, foi por causa dele. Ele tem que ter essa percepção, e ele teve essa percepção, irmãos. O interessante é que na nossa vida, irmãos, não é somente na vida espiritual. A gente só tem essa percepção da verdade quando nós estamos no momento mais miserável de nossas vidas. Por quê? Imagina, irmãos, que você perdeu um ente querido. Você só percebe a importância daquele ente querido quando ele morreu, quando ele faleceu, por exemplo. Não é verdade, irmãos? Filhos, quantos filhos? Todos nós somos filhos de alguém aqui. Nós só percebemos a importância dos nossos pais quando nós perdemos eles. É muito difícil um filho falar, eu gosto dos meus pais. Fala que gosta, é verdade. Eu gosto dos meus pais, mas quero ver o filho, como é que o filho trata realmente com amor. É diferente, o pai e a mãe tratam com amor os seus filhos. A minha mãe faleceu quando eu tinha 24 anos de idade. E alguns dias antes do falecimento da minha mãe, ela falou assim, meu filho, fala mãe, vamos fazer uma viagem em família? Interessante, falei, mãe, poxa, viagem em família, coisa mais chata. Imagina, eu com 24 anos de idade, a vontade é sair com a namorada, mas na época eu não tinha namorada. Né? A vontade era sair com os amigos, sair com a família, a coisa mais chata, né, irmãos? Você vai na mesa, aquela mesa, o pai, a mãe, aquele clima chato. Mas depois de 3 dias, a minha mãe veio a falecer do coração. Irmãos, sabe, a dor que ficou no meu coração. O fato da minha mãe ter falecido doía. Mas eu não ter viajado com ela, eu ter recusado essa viagem, doeu muito mais no meu coração. Porque eu pensei, era a oportunidade, parece que algo estava lhe avisando, poxa, faça uma viagem. Do nada ela veio e falou, vamos fazer uma viagem em família. Mas eu não fiz. E viu arrependimento em mim. Há momentos da nossa vida espiritual, irmão, que só na desgraça a gente consegue compreender a vontade do Senhor. E por isso que Deus moveu da maneira como moveu a vida de Jonas. Ele moveu uma tempestade. Fez uma tromba d'água pegar aquela embarcação. Para que ele obedecesse à vontade do Senhor. Irmãos, é nos momentos difíceis que a gente consegue reconhecer os verdadeiros amigos. É verdade, irmãos? O amigo que está na alegria, será que ele está na tristeza também? Só passando para ver. A gente teve, semana passada, era dia do amigo, não é verdade? Retrasado, acho que, comemorando o dia do amigo. Pessoas mandando mensagem, legal, muito legal. Mas o amigo verdadeiro, irmão, aquele amigo verdadeiro, não é aquele que só manda uma mensagem, é aquele que está do seu lado no momento mais difícil da sua vida. Veja, é no momento mais difícil da tua vida que você consegue compreender e ver quem são as pessoas verdadeiras que estão à sua volta, irmãos.
A gente consegue ver o carrapato. A gente consegue diferenciar o sanguessuga, o carrapato, do verdadeiro amigo, irmãos. Mas muitas vezes, nós, da mesma maneira, não reconhecemos isso. Muitas vezes a gente não reconhece isso. O Senhor fez com que Jonas tivesse essa percepção de que ele havia errado com o Senhor, a percepção da verdade da palavra do Senhor, que estava desobediente à ordem de Deus. Quando nós temos essa percepção em nossa vida espiritual, esses valores têm que ser carregados a todo instante em nossa vida, irmãos. Se você percebeu que a família é importante, você tem que dar importância para a sua família. Se você percebeu na tua vida espiritual o quanto Deus presente na tua vida é importante, você tem que viver essa vida. Nós presbiterianos, gostamos de gozar e dizer, poxa, presbiterianos, somos eleitos do Senhor. Se você é eleito, irmão, viva uma vida de um homem eleito pelo Senhor. Mas nós gostamos apenas de gabar, somos eleitos. Teologia da predestinação. Eu não estou criticando isso. Se você é o eleito, se você é escolhido do Senhor, viva uma vida com essa verdade na tua vida, seu irmão. A palavra não diz, você foi eleito pelo Senhor, você foi escolhido, então viva como uma vida de um escolhido. Mas temos essa percepção da verdade. Mas muitas vezes não a praticamos. Sabemos que trabalhar é importante, sabemos que estudar é importante. Minha mãe sempre dizia, irmãos, meu filho, estuda. Toda mãe diz, Acho que eu também vou falar para minha filha, estuda, minha filha. Por quê? É a maneira mais fácil de você conseguir ser bem-sucedido na vida, não é verdade, irmãos? Não é a maneira mais fácil? Por quê? Quando as mães diziam, a minha mãe dizia isso, eu via todas as mães dos meus amigos falando, estuda, estuda. Deve ser frase decorada de mãe. Deve ser de praxe, sabe? Uma prática de prática que as mães têm. Mas quando eu fui levar a minha filha para o hospital, para um médico, que tratava sobre defesa do organismo, sabe? De neutrófilos, essas coisas. Eu fui fazer uma consulta e o médico cobrou R$400, irmãos. Uma consulta que demorou 20 minutos. Olha, ele queria terminar em 10 minutos. Eu insisti, fiquei lá mais tempo. Falei, não, peraí, doutor, peraí. Olhava no relógio, peraí. Então, quer dizer que... Aí eu falei, poxa, esse doutor em 20 minutos ganhou R$400. Tinha que ter ouvido minha mãe. É verdade, irmãos. A gente tem que estudar, a gente sabe, a mãe fala porque é verdade, irmãos. Mas a gente carrega essa verdade, mas muitas vezes não a praticamos. Essa é a tristeza. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar, irmãos. Se você teve essa percepção da verdade na tua vida espiritual, o segundo passo é você se arrepender perante o Senhor. Veja, ele se arrependeu perante o Senhor. Ele busca em oração ao Senhor. Veja o versículo 1. Então Jonas, dentro do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Veja, ele estava angustiado dentro do peixe. Ele estava desesperado, irmãos. Qual o recurso da nossa vida espiritual, em momento de angústia, em momento de sofrimento? O que nós podemos fazer é orar para o Senhor. Jonas tinha isso, irmãos. Veja, ele orou para o Senhor. Ele, na angústia que estava passando de dentro deste peixe, ele clama ao Senhor. Uma coisa que eu admiro na igreja presbiteriana do Brasil, irmãos. Eu admiro uma coisa sensacional. Os irmãos da igreja presbiteriana do Brasil, nós aqui, e outras igrejas mais, conhecem muito bem de doutrina. Poxa, parece teólogo. Os irmãos manjam muito de doutrina, teologia sistemática. Se você falar alguma coisa errada no final da pregação, pastor, através da teologia sistemática que nós conhecemos,
o senhor falou alguma coisa errada, foi equivocado nossa declaração. Poxa, manjamos demais de teologia. Mas, irmãos, o que nos falta dentro da nossa vida espiritual é a oração. A gente tem muito conhecimento, bíblico, conhecemos a palavra, vemos presbíteros por aí, ou pastores que dizem, a gente lê a Bíblia 10 vezes ao ano. Poxa, tem conhecimento, mas não há uma vida prática, há uma oração. Irmãos, quanto tempo você ora por semana? Sim, a oração não é medida por tempo, a qualidade da tua oração é importante, sim. Mas quanto é o tempo que você ora por semana buscando a Deus? Quanto é o tempo que você tem? Na tua angústia você clama ao Senhor? Você ora para Deus buscando a ajuda dEle? A palavra nos diz hoje, Jonas buscou e clamou ao Senhor no momento de angústia da tua vida. Eu acho sensacional, irmãos, a igreja pentecostal. Algumas coisas da igreja pentecostal, não todas, né? Alguns irmãos da igreja pentecostal, a gente vê pelas ruas, né, ou no ônibus, no metrô, o pessoal anda com a Bíblia, lendo a Bíblia. E geralmente eu vejo esses são da Assembleia de Deus, ou pentecostais, né? Eu vejo irmãos que oram fervorosamente ao Senhor. Reunião de oração dessas igrejas, né, ficam cheias. E é uma oração que busca, clama ao Senhor. A palavra diz clama. Uma coisa interessante que eu vi quando cheguei à igreja Água Viva. Irmãos, fazem 4 anos que estou na igreja Água Viva. Quando eu cheguei aqui na igreja Água Viva, estávamos tendo a reunião de oração. Aí eu participei a primeira vez, né? Aí o pastor deu a mensagem, desceu, aí começaram a orar. Aí eu estava lá orando, falei, nossa, Senhor, buscando o Senhor, né, o pastor, com a mensagem que foi dada, a gente começou a orar. Aí eu continuei orando, de repente, estava um silêncio assim, sabe? Um silêncio aqui dentro. Aí eu falei, poxa, será que eu estou sozinho aqui dentro? Sabe quando você está na oração, mas eu cheguei a pensar, será que eu estou sozinho? Eu tenho uma abrida de relance, assim, meus olhos pequenos, assim, né? Irmãos, não tinha ninguém. Todo mundo já tinha saído, estava comendo lá embaixo, o pãozinho lá que fizeram, lá, não sei o quê. Eu falei, não é possível, acho que o Espírito Santo me tocou e eu acho que eu orei horas aqui, eu não percebi. Né? Aí eu peguei o celular e olhei assim, quanto tempo se passou de oração? 10 minutos, irmão. 10 míseros 10 minutos. 10 minutos você não consegue nem assistir um seriado, irmão. 10 minutos se passaram e está vazio. Não tinha ninguém orando. Veja, a gente tem coisas para aprender, né, com outras igrejas também, irmão. A gente não pode ser soberbo, dizer, nós somos a igreja presbiteriana, a doutrina é maravilhosa. E o que adianta? E a palavra, e a oração, e a vida prática? Você vive uma vida prática daquilo que a palavra diz? Interessante. Eu estive no ministério, né, das igrejas coreanas da Coreia. A igreja que eu servia era uma igreja que tinha 60 obreiros, pastores, 60 pastores. Então, todas as reuniões de oração, tínhamos que marcar presença. Sabe, o meu nome está na lista de presença, tinha que marcar o xizinho lá. Samuel apareceu na reunião de oração. Né? É interessante. Toda a igreja, os presbíteros, mais uma vez, semana passada teve presbítero, de novo, os presbíteros, eles tinham um lugar marcado, irmãos. O pastor titular marcava o lugar deles. Imagina, quantos presbíteros tinham? Era uma fileira inteira aqui, assim, ó, só de presbíteros. Ele sabia o assento vazio, ele está marcado, X4 aqui, esse é o presbítero, né, Dario, por exemplo, faltou. Aí o responsável por aquele presbítero, né, era chamado para falar. O que aconteceu com o presbítero? Por que ele não veio à reunião de oração? Irmãos, né, eu sei que é um pouco estranho, um pouco ridículo você marcar presença ou não, sabe?
fazer isso, fazer a chamada ou não. Mas quantos de nós nos reunimos para orar para o Senhor durante a semana? Irmão, nós temos uma reunião de oração de sexta-feira, uma reunião de oração. Uma reunião de oração. Quantos aqui aparecem na reunião de oração de sexta-feira? Porque, irmãos, o culto de domingo não é base para a gente observar a situação espiritual da igreja, não. A base para observarmos a situação da nossa igreja se dá através das reuniões de oração. Porque tem muita gente que bate cartão aqui de domingo só e vai embora. A reunião de oração é uma base espiritual para mostrar a situação da nossa igreja. E, infelizmente, irmãos, a nossa igreja, sabe quantas pessoas vêm na reunião de oração? Desculpa falar em números, 15. Quando vem muito, 15. Quando bate recorde, 20, 22. 22 pessoas orando. Irmãos, o arrependimento da sua vida se dá pela oração. Você não peca todos os dias? Eu sou santo, pastor. Eu vivo uma vida santa. Eu não peco, não. Depois que eu conheci Jesus, não pequei mais. Mentira! Mentira. Veja Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele clamou a Deus. Ele se arrependeu perante o Senhor e diz assim, Ele me respondeu. Irmãos, quando você busca em oração, Ele responde às suas orações. Não apenas do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ele gritou, irmãos, ele gritou e buscou o Senhor. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Estava no pior momento de sua vida, como profeta do Senhor. E a corrente das águas me cercou. Todas as coisas estavam cercando, não havia como sair daquele lugar. Todas as tuas ondas, tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante de teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja, ele está falando, poxa, será que eu vou conseguir ver novamente o templo do Senhor? A frustração, porque ele pensava, vou morrer aqui dentro. O versículo 5 diz, as águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Veja, da sepultura fizeste subir a minha vida. Isso é o poder da oração, irmãos. Se você ora para o Senhor, se você se arrepende diante do Senhor, o teu caminho de vida, que estava seguindo em direção à sepultura, será levantado novamente para seguir a luz do caminho do nosso Deus. E é por isso que nós devemos orar todos os dias, irmãos. Se arrepender todos os dias. Igreja Água Viva, irmãos. Oremos ao Senhor. Sexta-feira, irmãos. 21h30. Esse horário, não dá nem para falar que tem trânsito em São Paulo. 21h30. Não dá nem para reclamar de trânsito. Vamos ir à igreja do Senhor orar, irmãos. Buscarmos a Deus. Não apenas isso, na sua vida, no seu dia a dia. Ore ao Senhor. Tem um quarto de oração, um lugar reservado para você buscar e orar ao Senhor. Continuando a palavra. Terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É que nós devemos não apenas voltar para a verdade agora. Se a gente voltou para a verdade através do arrependimento em nossa vida, devemos permanecer na verdade. Permanecer na verdade. Porque a palavra diz, em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, Jonas teve a percepção daquilo que era verdade. Ele voltou para o caminho do Senhor através dessa verdade, se arrependendo. E agora, ele tem que permanecer na verdade do Senhor. Caminhar no caminho que Deus colocou para que caminhasse. Como diz esse versículo, versículo 5. Ele é a videira, nós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Como nós podemos dar fruto em nossa vida espiritual? Irmãos, é permanecendo no Senhor. Permanecendo em Deus. Mas observamos muitas vezes na nossa vida espiritual, diante dessa verdade, diante do arrependimento, mas mesmo assim nós continuamos a querer viver uma vida mundana. Recentemente estava vendo alguns apartamentos assim, né? E de repente a minha esposa me mandou uma mensagem dizendo: olha que apartamento legal. Aí quando vi o apartamento, era esse apartamento da frente aqui, irmão, sabe? Novamente, né? Aí eu falei, poxa, legal. E eu comecei a olhar as fotos, irmão, sensacional, sensacional. Seria, acho que para todos aqui, um sonho de consumo. Poxa, apartamento maravilhoso, irmãos. Parece um estádio de futebol ali dentro. Dá para jogar bola dentro, irmãos. Aí eu fui lá, eu vi as fotos, eu olhei o preço. Irmão, sabe quanto custa o aluguel desse apartamento? Lá no último andar, lá, duplex. Sabe quanto custa o aluguel desse apartamento? Chuta um valor, irmãos. Você pode imaginar, chuta um valor. Chuta. 96 mil. Irmãos, 96 mil reais para você morar aqui, ó. Por um instante, irmãos, eu sonhei com esse apartamento. Eu me vi morando ali. Eu depois na varanda gourmet, tomando meu café da manhã, né? Olhando para o templo aqui, igreja do Senhor. Né? Igreja do Senhor. Né? Eu me imaginei ali. Mas, irmãos, toda hora nós temos isso, né? Toda hora o mundo nos mostra coisas que parecem muito melhores do que a vida espiritual, a vida com o Senhor. Meu pai, pastor, ainda hoje, ele sempre andava com carros que não eram muito legais. Ele tinha na época que lançaram o Monza Classic, não sei se vocês não lembram, né? O Monza Classic é automático. Na época a gente tinha um Voyage velho, acabado. Né? E eu lembro assim, né? Tinha reuniões de filhos de pastores, assim, né? Engraçado. Aí os pastores também, os pais vinham junto, né? Todos os pastores vinham com o Monza Classic na época. Só o meu pai vinha com o Voyageão velho, vermelho ainda, vermelho, irmão. Voyage vermelho. Arrasado. E para descer daquele carro era uma tragédia, irmãos. Era 2 portas, você tinha que levantar aquela alavanca e sair. Aí todos os outros filhos de pastores viam, né? Ó, Samuel chegou. Aí, engraçado, eles perguntavam: ó, Samuel, por que teu pai não troca de carro? Eu falei, não sei. Aí eu fui perguntar: pai, com toda a humildade de coração aqui, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei, fala, filho, por que o senhor não troca de carro? Está difícil, pai. A vida está difícil, eu posso ajudar um pouquinho com a minha mesada. Vamos pagar um carro melhor? Eu falei, não, meu filho. Eu não posso viver uma vida diante das pessoas, uma vida que parece que estou, por exemplo, esbanjando. Imagina os irmãos da igreja que estão passando por dificuldade, vê um pastorzão Monza Classic. Ele falou Monza Classic. O que as pessoas vão falar? Olha, o pastor está na vida boa enquanto a gente está passando dificuldade, passando fome aqui. Que pastor, hein? Que pastor. Eu não entendia na época, irmãos, não entendia. Eu achava que a gente tinha que andar numa Mercedes, é o sonho nosso. O meu sonho era a gente ter uma Mercedes. E acho que, pela graça do Senhor, Deus providenciou uma Mercedes grandona, né? Um busão maravilhoso, com motorista e um cara para a gente dar caixinha na hora de entrar. Irmãos, eu ficava pensando, poxa, por que a gente não podia desfrutar de coisas melhores? Porque, irmãos, a nossa esperança está no reino do Senhor. Mais uma vez falando. O nosso crer, a nossa fé, sempre se volta para o templo de Deus, irmãos. Para o templo do Senhor. O importante aqui não são as coisas mundanas, irmãos. Não é importante o pão de cada dia, não. O importante é
o nosso coração voltado para o Senhor. Permanecer na fé, irmãos, é algo que tem sido muito difícil para nós hoje em dia. Hoje em dia temos muitas coisas que nos tira, né, a vontade de meditarmos a palavra do Senhor, que nos tira a vontade de buscarmos a Deus. Hoje em dia, lançaram até aquele Pokémon Go. Irmão, ainda não lançou no Brasil, parece. Irmãos, eu vi histórias assim, de pessoas que pegaram um ônibus 5 horas de viagem porque falaram que naquele lugar tinha um Pokémon que era um Pokémon difícil de se achar. 5 horas de viagem, irmãos. E falou que aquela linha de ônibus ficou esgotada as passagens, porque todo mundo ia. É uma linha que o pessoal geralmente não usava muito. Mas por causa de um Pokémonzinho desgraçado, todo mundo estava indo lá. Veja que mundo que nós estamos vivendo. E você na tua vida espiritual, irmãos? Como você pretende viver? As pessoas trocam a vida espiritual por coisas mundanas, não conseguem permanecer na palavra, mas nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a palavra que nos dá frutos. Frutos, irmãos. Frutos em nossa vida. A vida no mundano nos traz frustração, nos traz decepção. Mas a vida com Deus, ao lado do Senhor, nos traz o quê? Frutos. Veja a sequência da palavra. Versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Nos momentos de angústia nós devemos lembrar do Senhor, não apenas isso. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A oração dele estava voltada para o templo do Senhor, para a vontade de Deus. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Muitas vezes é o que nós fazemos. Abandonamos a Deus por algo que nos frustra, que nos traz tristeza. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas veja o versículo 9, diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Jonas estava falando: eu vou pagar aquilo que eu disse, Senhor. O meu voto que eu fiz para ti de servir a tua palavra, eu vou fazer, eu vou voltar. É o que nós devemos fazer, irmão. Se você tem a percepção da verdade na tua vida, da palavra do Senhor, você tem que voltar para a palavra de Deus. E permanecer nessa palavra todos os dias da sua vida, porque ao Senhor pertence o quê? A salvação. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação está no nosso Senhor, irmãos. A salvação não está no mundo. A salvação não está na riqueza. Na riqueza. A salvação não está na tua beleza. Mas a salvação está com o nosso Senhor, nosso Deus. E o versículo 10 falou: pôs o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas à terra. Gostaria de concluir a palavra de hoje. Irmãos, Jonas passou por um momento muito difícil. Muito difícil. Nós também passamos por momentos difíceis em nossa vida espiritual. E é nesse momento difícil, irmãos, que nós conseguimos observar aquilo que é verdade em nossa vida. Aquilo que nos é mais importante. Imagine uma embarcação prestes a afundar, mas uma embarcação cheia de ouro. O que você vai fazer, irmãos? Nós temos que fazer o quê? Jogar todo o ouro que está lá dentro, fora, para o mar. Para quê? Para manter a nossa vida, irmãos. Para manter a sua vida. Essa é a lógica. Não se troca uma vida por nenhum valor deste mundo, irmãos. Da mesma maneira, irmãos, Deus deu algo mais precioso desse mundo para ter você de volta em seus braços. Ele entregou seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi jogado ao mar. Ele morreu para que você pudesse terminar a sua jornada e chegar ao caminho do Senhor. Que seja assim a sua vida espiritual. Lembre-se todos os dias: Jesus Cristo
é a nossa única salvação. E essa é a verdade que vou carregar. E toda hora que eu lembrar dessa verdade, eu vou voltar para o caminho do Senhor, todo instante, para que eu permaneça nessa palavra, dando frutos para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Que seja assim a sua vida, que seja assim a vida de cada um que está aqui. Oremos.